Antes de tudo, siga o canal, deixa seu like. Meu nome é Silvia. Tenho 32 anos e sou casada com Fábio há 5. Nosso casamento sempre foi estável, tranquilo, quase previsível. Não brigávamos muito, não tínhamos grandes crises. Éramos parceiros, amigos, companheiros de rotina. Talvez fosse justamente isso que nos definisse: rotina. Fábio saía cedo para o trabalho, eu administrava a casa e minha pequena empresa de eventos. À noite jantávamos juntos, falávamos do dia, assistíamos algo qualquer na televisão e dormíamos. Havia carinho, havia respeito, mas já não havia surpresa. E eu acreditava que isso era maturidade. Foi por causa do excesso de compromissos que decidi contratar uma empregada fixa. Alguém que pudesse cuidar da casa enquanto eu dividia meu tempo entre trabalho, reuniões e projetos. Publiquei o anúncio sem grandes expectativas. Naquela manhã, arrumei a sala para as entrevistas. Caderno na mão, café pronto, postura profissional. Eu esperava encontrar mulheres comuns, cansadas, ansiosas por uma vaga. A campainha tocou. Quando abri a porta, precisei de um segundo a mais para reagir. Ela era linda, não de um jeito artificial. Não havia exagero, maquiagem pesada ou roupas provocantes. Era uma beleza natural, serena. Cabelos castanhos caíam soltos pelos ombros, os olhos claros me encaravam com suavidade, e havia algo em seu sorriso que parecia iluminar um espaço entre nós. Bom dia, Cláudia. Ouvir aquele nome na voz dela causou em mim uma reação estranha, quase física. Bom dia, senhora Silvia. Sua voz era calma, segura. Convidei-a a entrar. Sentei-me diante dela tentando manter a postura que sempre tive em reuniões. Fiz perguntas objetivas, experiência, referências, disponibilidade. Ela respondia com clareza, sem pressa, olhando nos meus olhos enquanto falava. E eu não conseguia parar de olhar para ela. Não era como quando admiramos alguém bonito na rua. Era diferente. Havia algo que me puxava para perto, como se o espaço entre nós estivesse carregado de uma energia que eu nunca havia sentido antes. Isso é bobagem, pensei. Eu nunca me interessei por mulheres. Nunca. Tive namorados, amores, um marido. Sempre me reconheci como hétero. O que eu sentia naquele momento só podia ser admiração, curiosidade, nada além disso. Mas meu corpo parecia discordar. Notei o jeito como ela cruzava as pernas, como suas mãos repousavam sobre o colo, como inclinava levemente a cabeça ao ouvir. Cada detalhe me atingia com uma intensidade desconcertante. A senhora precisa de algo mais de mim? Perguntou, gentil. Engoli em seco. Não, quer dizer, só mais uma pergunta. Por que quer trabalhar aqui? Ela sorriu. Preciso recomeçar. E gosto de cuidar de lugares que as pessoas chamam de lar. A palavra lar ecoou dentro de mim de uma forma estranha. Assenti tentando me recompor. Quando ela se levantou para ir embora, caminhei até a porta com ela. A proximidade foi inesperadamente forte. Senti seu perfume leve, quase imperceptível, e algo em mim se contraiu. Aviso ainda hoje, falei rápido demais. Ela sorriu outra vez. Obrigada, Silvia. Fechei a porta e fiquei parada por alguns segundos com a mão ainda na maçaneta. Meu coração batia diferente. Não era alegria, não era medo, era inquietação. Passei o resto do dia distraída, revendo mentalmente cada detalhe dela, o tom de voz, o jeito de sorrir, a forma como dizia meu nome. À noite, Fábio perguntou: "E as entrevistas? Encontrou alguém?" Sim, respondi, hesitando. Uma mulher chamada Cláudia. Gostou dela? Pensei em como responder. Acho que sim. Mas dentro de mim eu sabia, não era apenas gostar, era algo que eu ainda não tinha nome. Algo que começava a me deslocar de tudo que eu achava que era. Naquela noite, deitada ao lado do meu marido, percebi algo assustador. Eu estava ansiosa para vê-la de novo. E isso mudava tudo. Contratei Cláudia no mesmo dia. Disse a mim mesma que foi pela experiência, pelas referências impecáveis, pela postura profissional. Mas no fundo eu sabia, eu queria vê-la de novo. Queria tê-la por perto. Queria entender por que aquela mulher havia despertado algo que eu jamais senti. Na manhã em que ela começou, acordei mais cedo do que o habitual. Arrumei a casa com um cuidado exagerado, como se ela estivesse vindo me visitar, não trabalhar. Escolhi uma roupa simples, mas pensei nela mais do que deveria. Quando a campainha tocou, meu coração acelerou. Abri a porta e lá estava ela, com uma bolsa no ombro e o mesmo sorriso calmo. Bom dia, Silvia. Bom dia, entre. Observei enquanto ela caminhava pela sala, avaliando o espaço com atenção. Mostrei os cômodos, expliquei a rotina, os horários, as tarefas.
Ela ouvia tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas pontuais. A cada passo ao meu lado, eu sentia algo estranho em mim, uma consciência aguda da proximidade, dos braços que quase se tocavam, do leve roçar de tecidos quando passávamos por corredores estreitos. Você está exagerando, eu repetia mentalmente. Ela é só sua funcionária. Mas meu corpo não parecia compreender essas regras. Durante a manhã, tentei me concentrar no trabalho em meu escritório, mas minha atenção era constantemente puxada pelos sons da casa, o barulho da vassoura, da água correndo, dos passos leves dela pelo corredor. Em algum momento, ela bateu à porta. Silvia, onde a senhora guarda os produtos de limpeza? A forma como dizia meu nome me causava um arrepio inexplicável. Levantei-me e fui até a área de serviço com ela. Fiquei próxima demais enquanto explicava cada coisa. Senti seu perfume novamente. Meu coração batia rápido, como se eu estivesse fazendo algo proibido, mesmo sem fazer nada. Assim está bom? Ela perguntou. Está perfeito. Voltei para o escritório com a mente em desordem. Aquilo não era normal. Eu nunca havia sentido esse tipo de tensão com alguém, muito menos com uma mulher. Havia algo em mim que se abria e se fechava ao mesmo tempo entre curiosidade e medo. Quando Fábio chegou à noite, encontrou a casa impecável. Gostei da nova funcionária, disse ele, olhando em volta. Parece eficiente. Ela é, respondi. Observei-o falar sobre o dia, jantar comigo ou beijar minha testa. Tudo parecia igual, mas eu já não era a mesma. Naquela noite, enquanto ele dormia, eu encarava o teto. Pensava em Cláudia, no jeito como caminhava, na voz tranquila, na sensação estranha que ela deixava no ar quando passava por mim. Não havia desejo explícito. Havia algo mais sutil, mais perigoso, uma curiosidade emocional que me tirava do eixo. Comecei a perceber que aguardava os momentos em que ela se aproximava para perguntar algo, que ficava atenta ao som de seus passos, que me pegava imaginando conversas que ainda não tivemos. Era como se uma parte de mim, adormecida por anos, tivesse sido tocada, e eu não sabia se aquilo era um erro ou o começo de algo que eu ainda não tinha coragem de nomear. Os dias seguintes trouxeram uma estranha normalidade. Cláudia passou a fazer parte da casa como se sempre tivesse estado ali. Sabia onde estavam as coisas, organizava cada espaço com cuidado, respeitava meus horários e os de Fábio. Era discreta, educada e eficiente. Tudo nela parecia correto demais para justificar o turbilhão que provocava em mim, mas o que acontecia dentro de mim não obedecia a nenhuma lógica. Percebi que começava a ajustar minha rotina à presença dela. Descia à cozinha mais vezes, inventava pequenas tarefas fora do escritório, prolongava explicações que poderiam ser breves, tudo para estar perto, e ao mesmo tempo lutava contra isso. Você está confundindo as coisas, eu murmurava para mim mesma. Ela trabalha aqui, você é casada, mas meus pensamentos escapavam com facilidade. Havia algo em seu jeito de me ouvir que me tocava profundamente. Quando falava comigo, Cláudia me dava atenção plena, não desviava o olhar. Não se apressava. Parecia genuinamente interessada em cada palavra minha. Numa tarde, enquanto ela passava pano na sala, sentei-me no sofá com um caderno. Fingi trabalhar, mas a observava pelo canto dos olhos. Posso abrir a janela? Ela perguntou. Claro. Ela caminhou até lá e puxou a cortina. A luz do fim de tarde iluminou seu rosto. Por um instante, ela ficou parada, olhando para fora. Havia uma serenidade nela que me comoveu. Você sente falta de alguma coisa? Perguntei sem pensar. Ela virou-se surpresa. Como assim? Da sua antiga vida, do lugar de onde veio. Cláudia apoiou a mão na janela. Sinto falta de me sentir em casa em algum lugar. Aquelas palavras tocaram algo em mim. E agora? Arrisquei. Ela hesitou. Aqui é diferente. O modo como disse aqui parecia carregar mais do que apenas paredes. Nos olhamos por alguns segundos. Foi a primeira vez que senti algo claramente atravessar o espaço entre nós. Não era físico, era emocional. Uma proximidade que não se explicava apenas pelo convívio. Naquela noite, ao deitar-me ao lado de Fábio, senti-me estranhamente distante. Ele me abraçou, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas algo em mim estava em outro lugar. Passei a sonhar com Cláudia. Não em cenas definidas, apenas sua presença, seu olhar, a sensação de estar perto. Acordava com o coração acelerado e uma culpa silenciosa. O que estava acontecendo comigo? Eu não queria trair meu marido. Não queria destruir meu casamento. Não queria ser alguém que eu nunca imaginei ser, mas também não conseguia ignorar o que sentia. Certa manhã, encontrei Cláudia na cozinha, preparando café.
Ela usava uma camiseta simples e o cabelo preso de forma despretensiosa. Ao me ver, sorriu. Bom dia, Sylvia. Senti aquele arrepio novamente. Bom dia. Ficamos ali alguns segundos, em silêncio confortável. Dormiu bem? Ela perguntou. Ninguém nunca me fazia perguntas tão simples com tanta presença. Dormi. E você? Melhor do que em muito tempo. Havia algo nos olhos dela que parecia sincero demais. Naquele instante, compreendi algo assustador. Não era apenas atração. Era conexão. E eu estava entrando em um território dentro de mim que nunca explorei. Um lugar sem rótulos claros. Sem respostas prontas. Onde tudo que eu achava saber sobre mim mesma começava a se desfazer. Eu ainda não cruzara nenhuma linha. Mas já caminhava perigosamente perto dela. Passei a viver em um estado de atenção constante, não apenas aos meus próprios sentimentos, mas aos dela também. Cláudia continuava a agir com a mesma postura profissional, mas havia algo novo em seu olhar quando se encontrava com o meu. Uma espécie de cuidado silencioso, como se ela também estivesse percebendo que algo diferente existia entre nós, ainda que nenhuma de nós tivesse coragem de nomear. Eu tentava ser racional, isso é apenas admiração. É carência. É rotina demais no casamento. Repeti essas frases como mantras, mas nenhuma delas conseguia explicar por que meu coração acelerava quando eu ouvia seus passos no corredor. Numa tarde chuvosa, Fábio precisou viajar a trabalho por 2 dias. A casa ficou diferente sem ele. Mais silenciosa, mais aberta. Cláudia percebeu meu estado de espírito. A senhora fica diferente quando ele viaja, comentou enquanto organizava a sala. Diferente como? Mais pensativa. Sorri sem saber o que responder. Talvez seja só costume. Ela sentiu, mas continuou me observando. O barulho da chuva preenchia os espaços. A luz era baixa, cinzenta. Sentei-me no sofá com uma xícara de chá. Cláudia terminou o que fazia e ficou parada por um instante, como se hesitasse. Posso sentar um pouco? Perguntou. A pergunta parecia simples, mas algo em mim compreendeu o peso dela. Claro, ela se sentou na outra extremidade do sofá. Havia uma distância segura entre nós. Ainda assim, senti o ambiente mudar. A senhora sempre parece tão forte. Ela disse. Forte? Sim. Segura. Como se tivesse tudo sob controle. Ri baixo. Você ficaria surpresa se soubesse o quanto me sinto perdida às vezes. Ela me olhou com atenção. Eu também me sinto assim. Nossos olhares se encontraram. Permaneceram ali tempo demais. Não havia palavras suficientes para o que circulava entre nós naquele instante. Apenas uma percepção mútua, algo existia. Cláudia, comecei, mas parei. Sim, eu não sabia o que dizer. Não se aproxime. Isso é errado. Eu sou casada. Nada disso saiu. Nada, murmurei. Ela sentiu, respeitando o meu silêncio. Mas aquele momento mudou algo. Depois disso, passei a perceber gestos mínimos. O jeito como ela me oferecia café, como perguntava se eu precisava de algo, como parecia captar meu humor antes mesmo que eu falasse. Não havia toque, não havia confissão, mas havia uma intimidade silenciosa crescendo entre nós. E eu começava a entender que algumas relações não nascem de gestos explícitos, mas de presenças constantes que se entrelaçam sem pedir permissão. Naquela noite, sozinha na cama, pensei em Fábio, em tudo que construímos, em quem eu sempre fui, e pensei em Cláudia, na serenidade dela, na forma como me fazia sentir vista, na maneira como algo em mim despertava quando ela estava por perto. Eu ainda não traí meu marido, mas já havia traído uma versão antiga de mim mesma. Porque pela primeira vez eu aceitava que o que sentia não era invenção, era real, e cedo ou tarde eu teria que escolher o que fazer com isso. Os dias seguintes foram atravessados por uma tensão delicada. Nada havia mudado de forma visível. Cláudia continuava cumprindo suas tarefas, eu mantinha minha rotina, Fábio seguia presente em mensagens e ligações durante a viagem. Por fora, tudo permanecia intacto. Por dentro, porém, eu já não era a mesma. Passei a perceber como minha atenção se inclinava naturalmente para ela. Como meus pensamentos a procuravam mesmo quando eu tentava me ocupar com outras coisas. Era como se uma parte de mim estivesse sempre alerta à presença dela, mesmo à distância. Na manhã seguinte, desci para a cozinha e a encontrei preparando o café. O som suave da colher batendo na xícara preencheu o espaço. Bom dia, disse ela. Bom dia. Nossos olhares se cruzaram por um instante a mais do que o habitual. Dormiu bem? Perguntou. Mais ou menos. Ela inclinou levemente a cabeça. Quer falar sobre isso? A pergunta era simples, mas ninguém costumava me perguntar aquilo com tanta naturalidade.
Às vezes eu sinto que estou vivendo uma vida que não sei mais se é minha, respondi, sem pensar demais. Cláudia pousou a xícara sobre a mesa. Eu entendo isso. Entende? Sim, quando a gente passa muito tempo tentando ser o que esperam, esquece de ouvir o que sente. Suas palavras me atravessaram. E o que você sente? Perguntei. Ela demorou um pouco antes de responder. Que algumas coisas aparecem na nossa vida para nos mostrar partes de nós que não conhecíamos. O silêncio entre nós tornou-se denso. Não era uma confissão, mas também não era apenas conversa. Havia ali uma consciência compartilhada. Sentei-me à mesa. Ela permaneceu de pé, próxima. Pude perceber o cuidado em seus gestos, como se também lutasse para não ultrapassar algo invisível. Cláudia, chamei. Ela me olhou. Você já se sentiu fora do lugar? Mesmo estando onde deveria estar? Muitas vezes, respondeu suavemente. Nossos olhares se encontraram novamente. Algo dentro de mim pediu coragem. Às vezes eu sinto que estou descobrindo coisas sobre mim que nunca pensei que existissem. Ela respirou fundo. Eu também sinto isso aqui. Aqui. Não era apenas a casa. Era entre nós. O som do portão se abrindo interrompeu um momento. Um entregador. A realidade voltando a ocupar o espaço que quase se tornará íntimo demais. Cláudia afastou-se com naturalidade. Vou atender. Fiquei sentada com o coração acelerado. Eu sabia. Ela sabia. Nenhuma de nós dizia, mas já não era apenas imaginação. Naquela noite, Fábio voltou da viagem. Abraçou-me com carinho, perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim. Beijei-o. Deitei-me ao seu lado. Mas algo em mim permanecia acordado. Não era culpa apenas. Era a sensação de estar à beira de algo que mudaria tudo. Pela primeira vez, admiti em silêncio, eu estava apaixonada por uma mulher. E o mais assustador era que em algum lugar dentro de mim, eu não queria que isso passasse. Depois daquela manhã, nada voltou a ser simples. Havia entre nós um entendimento silencioso, como se tivéssemos atravessado um ponto sem retorno. Continuávamos a agir com cuidado, mantendo as aparências, mas algo havia se revelado dentro de mim, e eu sentia dentro dela também. Passei a medir palavras, gestos, olhares. Não por frieza, mas por medo. Medo de mim mesma. Medo do que eu poderia fazer se me permitisse sentir sem freios. Cláudia, por sua vez, parecia ainda mais atenta. Não se aproximava além do necessário, mas também não se afastava. Havia respeito em cada movimento. E havia algo mais, difícil de definir, como se ela também estivesse tentando proteger algo frágil entre nós. Uma tarde, fiquei presa em uma reunião virtual que se estendeu além do previsto. Quando finalmente saí do escritório, a casa estava silenciosa. Fábio ainda não havia chegado. Encontrei Cláudia no quintal, regando as plantas. O céu começava a escurecer, e a luz suave do fim do dia deixava tudo em tons dourados. Você ainda está aqui? Perguntei. Fiquei para terminar algumas coisas. Aproximei-me. Fiquei ao seu lado, observando as folhas molhadas brilharem. Às vezes eu queria que o mundo tivesse um botão de pausa, murmurei. Ela sorriu de leve. Para quê? Para a gente poder respirar sem tantas expectativas em volta. Ela desligou a mangueira. Eu também gostaria disso. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio demais. Cláudia, comecei, sentindo o coração bater forte. Ela virou-se para mim. Você já sentiu algo que não sabia explicar? Algo que não se encaixa na vida que você construiu? Seus olhos não fugiram dos meus. Já. E é assustador, porque muda tudo, completei. Ela sentiu lentamente. Porque mostra que somos maiores do que os papéis que vivemos. Houve um passo imperceptível entre nós. Não sei dizer se fui eu ou ela. Apenas sei que, de repente, a distância era menor. Eu não quero te confundir, disse eu, com a voz baixa. Eu não me sinto confundida, respondeu ela. Apenas consciente. A palavra me tocou. Consciente. Era exatamente isso que eu me tornará. Não uma mulher tomada por impulso, mas alguém que via, sentia e ainda assim permanecia ali. Levantei a mão, hesitando no ar. Não toquei seu rosto. Não toquei nada. Mas aquele gesto suspenso dizia tudo. Cláudia respirou fundo. Silvia, às vezes o que mais dói não é errar. É fingir que nada está acontecendo. A frase caiu dentro de mim como uma verdade impossível de ignorar. Não houve beijo. Não houve gesto explícito. Mas houve algo mais forte, o reconhecimento. Eu a via. Ela me via. E naquele instante compreendi que nosso caso já existia não nos corpos, mas nos sentimentos. Eu ainda voltaria para a cama ao lado de Fábio. Ainda desempenharia meu papel de esposa. Mas dentro de mim, algo havia mudado de forma definitiva. Eu já não era apenas a mulher que eu fui.
Eu era também a mulher que começava, enfim, a se descobrir. Depois daquele fim de tarde no quintal, algo em mim mudou de ritmo. Eu continuava vivendo minha rotina. Preparava o café, respondia e-mails, jantava com Fábio, comentava banalidades. Por fora, nada havia se alterado. Por dentro, eu carregava uma presença constante. Cláudia estava em meus pensamentos como uma música baixa que nunca cessava. E eu sentia que não era apenas comigo. Havia algo em seus gestos agora, uma delicadeza nova. Ela parecia medir cada palavra, cada aproximação, como se temesse atravessar um limite que já sabíamos existir. Ao mesmo tempo, seus olhos buscavam os meus com uma frequência diferente, quase involuntária. Era como se estivéssemos vivendo uma história que só nós duas conhecíamos. Certa manhã, Fábio saiu mais cedo para uma reunião fora da cidade. A casa ficou quieta demais. O silêncio parecia ampliar tudo o que não era dito. Desci à cozinha e encontrei Cláudia organizando frutas em uma tigela. A luz da manhã entrava pela janela, tocando seus cabelos. Bom dia, disse eu. Bom dia. Ficamos ali alguns segundos, sem acrescentar nada. Não era constrangimento, era contenção. Você está diferente, ela comentou. Diferente como? Mais presente. E ao mesmo tempo mais distante. Sorri com suavidade. Talvez eu esteja aprendendo a ouvir coisas que sempre ignorei. Ela pousou a tigela sobre a mesa. Às vezes, quando a gente começa a ouvir, não dá mais para fingir que não escuta. A frase era simples, mas parecia carregar tudo. Aproximei-me um pouco. Não o suficiente para tocar, mas o bastante para que ambas percebessem. Eu não quero machucar ninguém, disse. Eu sei, respondeu ela. Mas também não quero continuar fingindo que nada acontece dentro de mim. Ela respirou fundo. Eu nunca quis ser um problema na sua vida. Você não é um problema, falei com firmeza. Você é um espelho que eu não esperava encontrar. Nossos olhares se prenderam. O mundo parecia suspenso naquele pequeno espaço entre nós. Silvia, ela murmurou. Às vezes eu penso que o mais difícil não é desejar, é escolher o que fazer com isso. Assenti. Eu ainda não sei escolher. Eu também não. Não houve beijo. Não houve toque. Mas houve algo talvez mais íntimo, a honestidade. Naquela noite, sentei-me ao lado de Fábio no sofá. Ele falava sobre o trabalho, sobre planos para o fim de semana. Eu o ouvia com atenção, com carinho real. Ele não era um vilão. Não merecia ser ferido. E ainda assim, eu sabia. Algo em mim já não cabia apenas ali. Pela primeira vez, compreendi que não se tratava de trocar uma vida por outra. Tratava-se de reconhecer quem eu era me tornando. Entre a mulher que sempre fui e a mulher que começava a existir, eu estava suspensa. E mesmo sem atravessar nenhuma linha visível, eu já caminhava em direção a um ponto do qual não haveria retorno simples. Porque algumas descobertas não podem ser desfeitas. Nada aconteceu de forma abrupta. Não houve uma noite proibida, nem um momento explosivo que mudasse tudo de uma vez. O que existia entre mim e Cláudia crescia como algo orgânico, silencioso, impossível de ignorar. Era feito de olhares longos, de frases que carregavam mais do que diziam, de uma presença que já não era neutra. Mas havia algo que eu compreendia com clareza dolorosa. Não era justo viver em dois mundos ao mesmo tempo. Passei dias em conflito. Observava Fábio com atenção renovada. Ele continuava sendo gentil, presente, correto. Nosso casamento não era ruim. Ele apenas não me alcançava mais por inteiro. Havia em mim uma parte que despertara tarde demais ou cedo demais para caber naquele formato. Numa noite, sentei-me sozinha no quarto, segurando uma foto antiga do nosso casamento. Lembrei-me da mulher que eu era naquele dia, segura, certa de quem era, do que queria. Hoje eu era outra. Não pior, não melhor, apenas mais consciente. Na manhã seguinte, encontrei Cláudia na cozinha. Ela me olhou como sempre fazia, com cuidado, com presença. Silvia, você está bem? Respirei fundo. Não sei mais como fingir que nada está acontecendo dentro de mim. Ela permaneceu em silêncio, respeitosa. Eu não quero continuar vivendo pela metade, continuei. Nem com ele, nem comigo. Seus olhos se encheram de algo que não era euforia, mas compreensão. Eu nunca quis ser o motivo de uma dor. Ela disse: Você não é o motivo. Você foi o espelho. Aproximei-me. Pela primeira vez, não para hesitar, mas para ser honesta comigo mesma. Eu preciso ser justa com todos, falei. Com ele, com você e comigo. Ela sentiu lentamente. O que quer que você escolha, eu vou respeitar. Havia amor naquela frase. Não posse. Não exigência. Naquela noite, conversei com Fábio. Não entrei em detalhes que o ferissem mais do que o necessário.
Falei da distância que cresceu em mim, da sensação de estar vivendo um papel que já não me representava. Falei da mulher que eu estava me tornando. Ele me ouviu em silêncio. Houve dor, houve lágrimas, houve despedida, mas também houve dignidade. Nos dias que se seguiram, a casa mudou. O silêncio agora era real. E, paradoxalmente, eu me sentia mais inteira do que nunca. Cláudia continuava ali, mas algo entre nós havia se transformado. Já não era apenas tensão contida. Havia espaço para a verdade. Numa tarde tranquila, sentamo-nos no quintal. O céu estava claro, o vento leve. Você está diferente, ela disse com suavidade. Estou mais eu. Ela sorriu. Ficamos ali, lado a lado. Nossos braços se tocaram de leve. Não houve pressa. Não houve ruptura com o mundo. Apenas um gesto simples. Minha mão encontrou a dela. Cláudia entrelaçou os dedos aos meus. E naquele instante compreendi algo que nunca esquecerei. O amor não começa quando tocamos alguém. Ele começa quando paramos de mentir para nós mesmas. Eu não sabia exatamente que forma minha vida teria dali em diante. Mas pela primeira vez eu não tinha medo disso. Porque eu já não vivia pela metade. Eu, enfim, estava inteira.